Oi, meu querido do sétimo ano, tudo bem? Hoje eu continuo falando para vocês sobre as grandes navegações e o que essas navegações trouxeram de avanço para aquela época. Bom, nós sabemos que nesse período surgiram grandes reinos e na aula passada nós vimos a formação de Portugal lá na Península Ibérica, vocês lembram? Então fala que após a Guerra da Reconquista, esse conflito que foi entre cristãos e muçulmanos, os cristãos conseguiram resgatar aquela terra que estava sob domínio dos muçulmanos, desde o século VIII depois de Cristo. E depois, no século IX, Afonso I, rei de Leão e Castela, ele cria o condado portucalense, né, que vem ser futuramente o país Portugal. E nós vimos que esse país, ele saiu à frente de todos os outros, porque ele foi o pioneiro nas grandes navegações. Ele criou a escola de Sagres, ele formou marinheiros. Mas só que na mesma península tinha um país vizinho, era a Espanha. E também, devido à Guerra da Reconquista, na medida em que esses cristãos avançavam, né, a sua luta contra os infiéis eram os islâmicos, que eles eram chamados de infiéis por serem de outra religião, os reinos iam se formando nessa região. E nós vimos na aula passada até um mapinha dos reinos que se formaram. Tinha o reino de Castela, o reino de Leão, Navarra e Aragão. Bom, mas professora, como é que surge então a Espanha? Em 1469 foi feito um casamento entre dois reis católicos, Fernando de Aragão, do reino de Aragão, e Isabel, do reino de Castela. Esses foram os dois maiores reinos que se uniram, formando o reino da Espanha. E assim surge a Espanha. Esses dois reis, Fernando e Isabel, eles foram assim importantíssimos para as descobertas, as próximas descobertas. Uma delas é a descoberta da América. Então, Cristóvão Colombo, aquele navegador genovês, mas contratado pelos reis espanhóis, ele tem a possibilidade de encontrar uma terra, não é, que ainda não era conhecida, o novo continente, a América. E a partir daí, então, começa o crescimento, o expansionismo espanhol. E eu montei um PowerPoint para vocês entenderem como esses reinos surgiram. Eu escrevi alguma coisa sobre a biografia do Cristóvão Colombo e eu gostaria que vocês abrissem, olhassem, abra a página do seu livro, leia o que foi pedido, marque lá, também faça as atividades e não esqueça de anexar o Eclés. Estou com saudades. Um beijo.